O universo do H.P. Lovecraft, né? É uma coisa muito própria. Aquele horror cósmico, os bichos que a gente nem consegue descrever direito. Fica a pergunta, de onde ele tirou essas ideias tão originais, tão fora da curva para a época dele? E hoje a gente vai fundo numa teoria bem específica, que vai além daquelas influências literárias mais óbvias, sabe? A gente está se baseando numa conversa que rolou entre o Daniel Lopes, o Afonso Solano e o 3D. Eles levantam uma possibilidade curiosa. E se o Lovecraft tivesse uma ligação com conhecimentos ocultistas, tipo secretos mesmo? Exato. É interessante porque a obra dele, Os Mitos de Cthulhu, virou quase uma mitologia própria, né? Quase religiosa para alguns. E essa conversa que você mencionou, ela sugere que essa arquitetura do mal, como eles chamam, pode ter uma raiz mais concreta, talvez, menos conhecida. Ok, vamos desvendar isso então. Porque parece meio estranho pensar que algo tão fantasioso possa vir de uma fonte real, né? Como que essa teoria se desenrola lá na conversa deles? Bem, a fonte apresenta uma figura-chave para essa história toda, um tal de William Schnobelin. Schnobelin? É, um cara que diz ter sido membro de várias ordens ocultistas. E a afirmação dele olha, é forte. Ele diz que um tio do Lovecraft pertencia ao antigo e primitivo rito de Mênfis e Mizraim. Mênfis e Misaim? O que seria isso exatamente? É uma vertente da maçonaria egípcia, bem mais focada em esoterismo, em rituais mais complexos do que as lojas maçônicas comuns, digamos assim. E aí, segundo Schnobelin, esse tio morreu sem ter um herdeiro na ordem para passar o conhecimento e os materiais dele. E aí que o Lovecraft entra na história. Justamente. A teoria como tá lá na fonte é que esse tio deixou para o Lovecraft uns livros ocultistas secretos, coisa que só gente muito graduada na ordem teria acesso, sabe? E o Lovecraft teria pego esse material e usado como inspiração direta, quase um material de pesquisa para os contos dele. Quer dizer, acesso é tipo grimórios reais, com rituais, descrições que ele adaptou para ficção. Nossa, isso muda bastante a coisa. E essa história do Schnobelin tem mais detalhe? Ele conta mais alguma coisa? Sim, a fonte menciona uma história que o Schnobelin contou sobre outra figura do meio ocultista, um Michael Birchall, lá de Chicago. O Birchall, pelo jeito, misturava um monte de coisa. O Teó, que é uma ordem mágica mais moderna, esse rito de Mênfis Mizraim também, e até voodoo haitiano. Uma salada mística, hein? E qual é a ligação disso com o Lovecraft? Ou com essa teoria? Então, o Schnobelin conta que visitou a casa do Birchall e viu umas coisas que ele chamava de arte trans-yugotiana. Eram pinturas, até plantas pelo jeito, bem bizarras. Trans-Yugothiana. Yugoth é Plutão nos contos do Lovecraft, né? Exato. E o Birchall teria dito que aquilo não era só arte, era um tipo de ritual ativo, ligado a entidades que existiriam além de Yugoth, além de Plutão. Seriam os tais grandes antigos, mais poderosos que os do nosso sistema solar. A arte seria uma forma de conectar ou representar esses seres. Nossa, isso parece literalmente um conto do Lovecraft. É aqui que fica realmente interessante. Essa ideia da arte como um portal, né? Pois é. E aí a gente pode fazer uma ponte direta com a ficção do próprio Lovecraft. Lembra do conto O Modelo de Pickman? Lembro. Aquele pintor que começa a fazer uns quadros super realistas, perturbadores. Isso. E no final a gente descobre que ele não estava imaginando. Ele pintava monstros reais que vinham de um túnel no porão da casa dele. Verdade. O conto brinca justamente com isso, a inspiração vindo não da cabeça do artista, mas de um contato real com o horror. Se conectarmos isso ao quadro geral, é quase como se o Lovecraft estivesse, talvez, dando uma piscadinha para o leitor, sabe? Sobre as fontes reais por trás de tudo. Ou pelo menos explorando essa ideia que, segundo a teoria do Schnobelin, poderia até espelhar a experiência dele mesmo. Faz todo sentido a conexão. Então, o que tudo isso significa? Resumindo o que a gente viu a partir dessa conversa que foi nossa fonte. A singularidade do Lovecraft pode não vir só da literatura gótica, dos sonhos dele, da psicologia. Existe essa linha de pensamento, baseada nesses relatos tipo do Schnobelin,
que aponta para um contato com conhecimento esotérico mesmo. Talvez até textos secretos que ele herdou. Sim, a possibilidade que a fonte levanta é essa. E isso deixa uma questão no ar, né? Uma questão importante que vai além só do Lovecraft. Até que ponto essas tradições esotéricas, esses conhecimentos tidos como secretos, ou até experiências muito pessoais, muito intensas, podem influenciar obras que a gente costuma achar que são pura fantasia? O que mais será que está escondido ali nas entrelinhas da ficção fantástica? Esperando a gente perceber. Fica a reflexão.